Trump proíbe fiança para imigrantes que cruzam ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos. Projeto bipartidário dos republicanos e democratas promete segurança a trabalhadores imigrantes. E mais, Trump mira o PIX e Brasil é alvo de investigação americana por supostas práticas desleais. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. O governo Trump, por meio de memorando datado de 8 de julho, decidiu que imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos não poderão mais solicitar audiência de fiança. O argumento é que eles devem ficar detidos durante todo o processo de deportação, que pode durar meses ou até anos. A mudança afeta milhões de casos, inclusive de imigrantes que vivem há décadas nos Estados Unidos, antes aguardando em liberdade sob fiança. A autorização para concessão de fiança passa a ser agora de agentes do ICE e não mais de juízes. Críticos afirmam que a medida quebra o direito ao devido processo legal, penalizando famílias com vínculos aqui no país. O governo dos Estados Unidos, sob o presidente Trump, anunciou em 10 de julho de 2025 uma nova diretriz que reclassifica o Red Start como benefício público federal, impedindo a inscrição de crianças cujos pais estejam em situação imigratória irregular, mesmo que cumpram os critérios de renda. Criado nos anos de 1960, o Red Start oferece educação pré-escolar gratuita, além de atendimento médico, apoio nutricional e psicossocial a famílias de baixa renda. Agora, crianças nascidas nos Estados Unidos com pai não documentados podem ser impedidas de participar desses projetos, segundo especialistas. Entidades como a National Head Start Association e a National Immigration Law Center avaliam que a medida pode gerar efeito congelante, no qual famílias deixam de buscar serviços essenciais por medo. A ACLU já iniciou ações judiciais no Wisconsin, no Oregon, Illinois, Washington, Pensilvânia e Califórnia. Críticos apontam que a restrição afetará crianças vulneráveis, causando prejuízos na educação e no bem-estar, com impactos duradouros nesses grupos. Agora uma notícia boa, principalmente para essa família. Lembram do seu Narciso Barranco, pai de 3 filhos que servem na Marinha dos Estados Unidos? Ele foi liberado na tarde de ontem, 15 de julho, do centro de detenção do ICE em Adelanto, lá na Califórnia. Após quase um mês sob custódia, o vídeo emocionado mostra os 2 filhos marines correndo para abraçá-lo no momento da libertação. Barranco foi detido em 21 de junho enquanto trabalhava como jardineiro em Santa Ana, na Califórnia também, após abordagem polêmica pela Border Patrol, que derrubou e o algemou em via pública. Embora as autoridades aleguem que ele agrediu agentes com um cortador de grama, imagens mostram que ele não os tocou. Foi paga uma fiança de $3.000 para sua libertação e agora ele terá uma audiência em agosto para solicitar o Parole in Place, legalização baseada no fato de sua esposa ser uma cidadã americana e dele ter filhos militares ativos. O pai, ainda visivelmente abalado, segue reabilitação física e emocional com cuidados médicos programados. O Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos revelou um aumento de 830% nos ataques contra agentes do ICE entre 21 de janeiro a 14 de julho de 2025, comparado ao mesmo período do ano anterior. O DHS responsabiliza a retórica falsa e mentirosa da mídia mainstream e de políticos democratas, apontando que discursos inflamados estão alimentando o ódio e a violência contra os oficiais do ICE. Entre os episódios citados estão investigações de funcionários do ICE por parlamentares democratas, como a divulgação de cartões profissionais e agressões físicas, e com o arremesso de pedras e invasões durante as operações. Agora, essa é uma notícia na qual a gente fica realmente muito feliz, que é a prisão de criminosos. O mexicano Martín Duarte foi condenado a 10 anos por abuso sexual de criança, mas a sentença dele foi adiada e trocada por uma supervisão comunitária por uma decisão de um juiz lá em El Paso.
Apesar do alívio judicial, o ICE não perdoou e Duarte foi preso pelas autoridades de imigração logo em seguida. Um projeto de lei bipartidário apresentado em 15 de julho de 2025 pelas deputadas Maria Elvira Salazar, republicana da Flórida, e Verônica Escobar, democrata do Texas, propõe a Dignity ACT de 2025. A proposta concede status legal temporário de até 7 anos a trabalhadores indocumentados que estejam nos Estados Unidos desde antes de 2021, sem acesso a benefícios federais ou caminhos para a cidadania. Para garantir a elegibilidade, os candidatos devem pagar $7 mil em restituições, manter-se em trabalho ou estudo e renovar seus status regularmente com o DHS. O projeto também fortalece a segurança na fronteira, exige o uso nacional do E-Verify por empresas e regula pedidos de refúgio, encerrando políticas do Catch and Release, o apelidado Cai-Cai. Segundo Salazar, sem anistia e sem atalho, apenas responsabilidade de um caminho para a estabilidade. Já Escobar reforça o caráter equilibrado da proposta, que une humildade e segurança. O projeto surge em meio a intensificações das deportações ordenadas pelo presidente Donald Trump. Em junho, os Estados Unidos registraram uma alta de 2,7% na inflação anual, o ritmo mais acelerado desde fevereiro, segundo o Bureau de Estatísticas Trabalhistas. A chamada inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, subiu 2,9% no ano, demonstrando pressão firme nos preços. Os itens mais impactados pelas tarifas do presidente Trump, como móveis, subiu mais 1%, eletrodoméstico mais 1,9% e vestuário mais 0,4%, puxando essa elevação. Com esse cenário, o Federal Reserve deve manter a taxa de juros estável já nas suas próximas reuniões, que devem acontecer entre os dias 29 e 30 de julho ainda desse ano. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos e a AmCham Brasil pedem ao presidente Donald Trump que pausem imediatamente a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros prevista para 1 de agosto. Segundo o comunicado conjunto, a medida unilateral prejudica cadeias produtivas dos Estados Unidos e eleva os custos para famílias e compromete a competitividade de setores norte-americanos, atingindo nada mais nada menos do que 6,5 mil pequenas empresas que dependem do Brasil e 3,9 mil que lá investem. As câmaras defendem negociações de alto nível para evitar precedentes nocivos nas duas maiores economias das Américas. Em 2024, o Brasil foi top 10 em destinos de exportações dos Estados Unidos, com quase 60 bilhões de dólares em bens e serviços. Com o prazo se aproximando, ainda há apelo pela maturidade e pela solução negociada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na tarde de terça-feira, dia 15 de julho, abre aspas, Bolsonaro não é meu amigo, mas merece apoio, fecha aspas, ao criticar o inquérito da Procuradoria-Geral da República que pede a sua condenação por tentativa de golpe, organização criminosa, e o Trump inclusive defendeu o Bolsonaro, classificando o processo como caça às bruxas, e lamentou que um líder respeitado pelos brasileiros possa ser preso. Vamos ver um trecho do que Trump falou. But have they found him guilty? No. On Iran. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil, and he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people. And he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail.
And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing because Bolsonaro was a respected president. Very respected. Ao mesmo tempo que Trump impôs as tarifas de 50% sobre produtos do Brasil, a PGR, por sua vez, apresentou um relatório de 517 páginas ao STF na última segunda-feira, dia 14, pedindo a condenação de Bolsonaro por crimes graves, como a tentativa de golpe e a organização criminosa armada. Resta agora aguardar as alegações finais antes de que o julgamento comece. Agora, essa notícia não é boa, principalmente para os brasileiros que utilizam bastante Pix lá no Brasil. O governo de Donald Trump abriu ontem, terça-feira, dia 15 de julho, uma investigação contra o Brasil via a seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. A medida mira possíveis práticas desleais em 6 áreas, entre elas o Pix, o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central do Brasil, acusado de favorecer o país em detrimento de empresas americanas, como a Visa e a Mastercard. Segundo o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, a USTR, o Brasil engenharia um ambiente regulatório que beneficia seus serviços, incluindo, mas não se limita a favorecer seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Além do Pix, a investigação inclui apuração sobre pirataria lá na Rua 25 de Março, em São Paulo, tarifas sobre etanol, desmatamento, leis anticorrupção e propriedade intelectual. Ressalta-se que ainda a USTR não apresentou provas concretas dessas alegações até o momento. Agora vamos ver aí, o que é que vai dar esse negócio do Pix aí? Isso aí já deixa preocupado o povo brasileiro. Por agora é só, mas às 7 horas da noite eu estarei de volta aqui ancorando o Jornal Brasil News, trazendo as últimas atualizações do dia com notícias do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Local aonde nos ver, você já sabe, é aqui na Seaba Brazilian Television e também na nossa plataforma spt.plus. Baixe nosso aplicativo, tá lá na loja da Google, tá lá na loja da Apple, pode baixar nosso aplicativo e você vai ter aí as notícias na mão, tá bom? Em nome da nossa equipe, nosso diretor de controle mestre, Rogério de Souza, e nosso diretor de imagem, Carlos Madureira, vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado logo mais às 7 da noite.